Olá, boa noite a todos que estão aqui conosco, participando desse novo quadro, desse novo momento de um bate-papo bem legal que vocês vão gostar bastante. A transmissão que estamos fazendo hoje, ela está sendo feita pelo Facebook do Seara de Luz e pelo canal Seridó Espírita. E iniciará um quadro novo chamado Café com Kardec e Amigos. Esse quadro ele pretende ser um quadro de bate-papo, bem suave, bem informal, bem tranquilo, sobre um determinado tema, juntamente com os convidados. Fiquem todos vocês muito bem à vontade em fazer perguntas através do chat, e aqui eu coloco na tela para o pessoal, seja direcionado para uma pessoa específica ou direcionada para o grupo. Vocês são muito bem-vindos para participarem conosco desse café. Como disse o amigo Igor Mateus agora há pouco, que ele está aí no background, a gente tem que ter a canequinha de café, apesar que é água aqui, mas a canequinha de café para ficarmos bem à vontade. E já temos comentários, anunciada, dando boa noite a todos os amigos que estão participando conosco. Eu vou iniciar esse momento, que pretende ser de 1h30, convidando cada um dos participantes aqui para a nossa telinha. A primeira pessoa que eu vou chamar é o nosso amigo e irmão Denilson Maia, presidente da Sociedade Espírita de Mossoró, membro da Casa Assistencial Nosso Lar e professor. Seja muito bem-vindo, Denilson. Alisson e demais amigos e amigas desse canal maravilhoso, né, que é o Seridó Espírita, nós só temos a agradecer, né, a oportunidade desse encontro de pessoas amigas e pessoas queridas para abordarmos, né, temas tão relevantes para as nossas existências. Saudações a todos. Gostaria de convidar também o amigo Wesley Gama, que é ativista cultural e expositor espírita, é autor dos livros Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas e 9 Contos Serranos. O Wesley Gama também estará lançando 2 e-books este mês, e vou deixar que ele mesmo fale sobre o título e o convite para a gente também ter acesso a esses e-books. Boa noite, Wesley. Boa noite, Alisson. Boa noite, meus queridos Denilson, Igor e Jomar. A gente está tendo aqui um prazer enorme de estarmos aqui em 5 pessoas que se conhecem pessoalmente, né, para além do mundo virtual. E para mim é uma alegria e um prazer imenso estar fazendo parte dessa trupe aqui para discutir essas questões do nosso tempo, sobre harmonização e equilíbrio. Um prazer enorme. Convidar também o amigo Igor Mateus, que é trabalhador do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte e poeta também, viu? Seu livro que você já deu gostinho semana passada pra gente, que deve sair esse livro, né, Igor? Logo mais. Deve sair, daqui pro final da encarnação sai, né? Boa noite, meus amigos. Denilson, Wesley, Jomar, que já se junta aqui ao nosso grupo. Eu comentava com o Alisson, quando ele fez a proposta, 3 coisas assim que eu adoro: café, Kardec e amigos, né? E poder reencontrá-los, amigos queridos, em atividade, assim como reencontrar, através da magia dos comentários que a gente vai vendo aqui, outros amigos que nos acompanham nessa live, é uma alegria muito grande. Sem dúvida nenhuma, é a amizade verdadeira e genuína um dos fatores que nos auxiliam nesse processo de harmonização e equilíbrio, como a gente vai poder discutir mais à frente. Forte abraço a todos, alegria de estarmos juntos. Vamos convidar também o nosso amigo Jomar Moraes, que é jornalista e estudioso das tradições espirituais, fundador do Sapiens, Centro de Estudos Filosóficos e Autoconhecimento em Natal, e é autor dos livros Meditação, Viver, Outro Olhar sobre o Amor, a Dor e o Prazer, Entre o Céu e o Cérebro,
Levanta-te e anda, outro olhar sobre carência e plenitude, medo e realização, e coautor de Viagem Interior. Seja muito bem-vindo, amigo Gilmar Moraes. Meus amigos, meu amigo Alisson, muito obrigado pelo convite, por me oferecer um presente, né, já no início do mês, no início da semana, e esta oportunidade de estar reunido com amigos, pessoas que eu admiro bastante e das quais tenho recebido muita amizade e muito carinho. Né? Então, é uma grande satisfação para mim estar participando esta noite deste Café com Kardec e Amigos, do canal Seridó Espírita. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vocês estão vendo aí que já está aparecendo as boas noites, os comentários. É importante salientar também que todos possam fazer suas perguntas utilizando as ferramentas de chat do YouTube e do Facebook. Vamos lá. Para iniciar nosso bate-papo, como é um bate-papo bem informal e bem tranquilo, a gente vai deixar que o próprio bate-papo se alimente, começando apenas com a primeira pergunta, ou a pergunta central, que é a seguinte: como está em harmonia e equilíbrio em tempo de pandemia? Como você está em harmonia e equilíbrio em tempo de pandemia? E qualquer um dos quatro pode ficar à vontade para começar. Então, vai pelos mais novos. Pelo Quantos contrário, anos, vamos 38. Vamos ouvir a sabedoria. Então, será vai que ser... é mais novo que eu? Se a sabedoria falar, ninguém fala mais depois dela. Eu já entrei no Zenta, viu, meu amigo? Então, você foi sorteado aí, eu já entrei no Zenta já. Mas eu queria puxar uma reflexão inicial. Até quando foi proposto esse tema, eu fiquei pensando muito sobre essa questão do desafio do equilíbrio e da harmonização nesses tempos, né? Nesses tempos de pandemia, onde aparentemente a gente olha ao nosso redor e encontra justamente o desequilíbrio, a desarmonia, e aí se torna muito mais desafiador ainda, né? Como estabelecer o equilíbrio diante do desequilíbrio, diante do caos, diante desse momento de revolução pelo qual a gente passa, né? E aí, uma das primeiras reflexões que a gente começou a fazer é esse recado que a vida, ela nos dá, e aí, contraditoriamente, é exatamente do desequilíbrio que nasce o maior chamamento para que a gente busque o equilíbrio interior, a harmonia, não é? De alguma maneira, são instantes que como grandes lições, né, que a vida está nos apresentando, nos convidam a refletir exatamente o que está faltando em nós. E talvez o desafio seja justamente aprender isso, né? Perceber nesses momentos, e que nós chegamos a esses momentos exatamente porque não conseguimos cultivar dentro de nós de forma plena o equilíbrio e a harmonia. E aí a vida meio que nos dá a oportunidade de valorizar isso através de um momento como esse, de uma pandemia, não é? Como um recado subliminar que a vida está nos dando para dizer assim: criança, é exatamente essa lição que você precisa aprender. É exatamente essa reflexão que você precisa fazer. Descobrir que é isso que está faltando em você. E que talvez o momento de desequilíbrio do que se estabelece hoje no nosso mundo é uma grande reflexão que a gente precisa fazer sobre aquilo que nos falta, sobre a nossa incapacidade, então, de estarmos plenamente equilibrados, né? Me chamou a atenção, para passar para os nossos amigos nessa primeira provocação, a questão 812 do Livro dos Espíritos, quando, falando lá
sobre a questão da desigualdade das riquezas, Kardec indaga aos imortais e eles trazem uma resposta emblemática demais. Eles dizem assim: em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Aí eu confesso que eu fiquei perturbado quando vi essa reflexão, porque realmente a gente começa a mergulhar nesse chamamento para perceber a nossa responsabilidade, né? O momento de perturbação de fora talvez seja o reflexo da perturbação ou do desequilíbrio que haja dentro de nós. E talvez o grande planeta, ele simplesmente só reflita aquilo que ainda está acontecendo dentro dos nossos planetas individuais, dos nossos mundos individuais, né? Então essa é uma primeira... Antes da gente chegar nas fórmulas, nas dicas e naquilo que a gente pode fazer, a primeira reflexão que eu fiz foi essa autorreflexão, né, do quanto eu participo, ainda pela minha imprevidência, de tudo que está acontecendo e do grande desafio que eu tenho dentro de mim de estabelecer o equilíbrio no mundo interior primeiro, para que depois eu pretenda usufruir do equilíbrio que o mundo exterior possa me oferecer. Uma reflexão também que tem me ocorrido em relação a esse processo de confusão ou de turbilhão mental, é que parece que aquilo que estava em nossa mente se exteriorizou para os nossos ambientes domésticos, né? Com esse processo de isolamento, aqueles que podem, né, ficar em isolamento. E aí, o que a gente observa, né? Que aquilo que era só dentro da nossa mente, agora passa a se materializar dentro do nosso próprio ambiente. Porque nós estamos encontrando, né, inquietações e desarmonias nos ambientes onde nós estamos vivendo, né? E aí nós observamos, né, nas transmissões, nas publicações que as pessoas põem nas redes sociais, né, fazendo meio que um processo de sarcasmo, né, criando aquelas situações de digamos assim, de intolerância, né, que não consegue ficar muito tempo dentro de casa, já esperando o dia que a quarentena acabar para ganhar o mundo, ou seja, nós estamos vendo dentro de um quadro material aquilo que estava dentro da nossa mente. Então, do mesmo modo que nós não conseguíamos aquietar nossa mente, né, dentro da vida social que vivíamos, hoje nós não estamos encontrando também condições de aquietar ou de apaziguar os ambientes domésticos. E aí o que a gente tem observado, né? O aumento das violências dentro dos lares, né? Como também o aumento do consumo de drogas. Pessoas que estão trazendo as bebidas alcoólicas, os outros tóxicos para dentro de suas casas. E isso postando, né? A gente vê muitos artistas fazendo transmissões, fazendo shows dentro das próprias casas, regados a muita bebida, muito, né, entorpecente. Então, é algo que a gente viu da nossa mente se projetar para os nossos ambientes. Uma analogia assim que eu faço. Eu achei interessante essa colocação aí de Igor, né, lembrando a questão 812 do Livro dos Espíritos, e que fala assim, que existe essa harmonia, esse equilíbrio, e nós é que perturbamos. Então, a Terra, como uma espécie de resposta às ações humanas, né, nesse ambiente de planeta de provas e expiações que nós estamos, de acordo com a interpretação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a categoria dos mundos, né? Então, muitas vezes nós acompanhamos dentro da nossa ansiedade esse ondular, vamos dizer assim, de sensações, vamos dizer, capitaneado pela coletividade, né? Então, esses processos de guerras, esses processos de instabilidade emocional
reverberam na psicosfera do planeta. E quando nós nos debruçamos sobre a vida dos grandes sábios, e Jomar pode, com mais autoridade, falar sobre a impermanência, não é? Então, quando nós percebemos um Gandhi, e o Chico Xavier, outras pessoas que buscaram o autoconhecimento de uma forma mais aprofundada, ao se deparar com a situação de tranquilidade na sua vida ou na sua comunidade, ele apenas mantém-se sereno. Então, ao se deparar com um movimento pandêmico, como o que estamos passando, ele se mantém sereno, de acordo com esse seu equilíbrio e essa harmonização interior. Isso me lembra também, para encerrar minha fala inicial, um poema de Hermógenes, que ele diz assim, do professor Hermógenes, introdutor da yoga no Brasil, né? Ele diz assim: jogaram uma pedra no lago. O lago engoliu a pedra, sorriu ondulações e voltou à tranquilidade. Então eu acho que esse é o caminho, né? Como é que está o mundo, mas como é que eu estou interiormente? Eu tenho que acompanhar esse movimento convulsivo do planeta? Ou será que eu tenho que contribuir para que ele se asserene a partir do meu asserenamento interior? Como conseguimos esse asserenamento, né? É verdade. Bom, eu ouvi atentamente os quadros, dei uma saidinha aqui, mas foi bem rápido, né? Mas eu concordo realmente com as colocações que foram feitas por cada um dos amigos. Eu queria só voltar um pouquinho ao início, né, a fala do Igor, né? Que chamou a atenção para a ação da natureza, né, a ação do universo, no sentido de nos levar a dar a parada. Na verdade, a vida faz sempre isso com a gente. Como nós vivemos 70 anos, 80 anos, nós estamos vivendo pela primeira vez uma situação de pandemia, né, de crise mundial, de crise sanitária mundial. Mas isso já aconteceu várias e várias vezes no mundo. Nós tivemos o caso da peste na Idade Média, que arrasou com 2/3 da população da Europa naquela época, né? E mesmo o grande que foi citado pelo nosso Wesley, ele também enfrentou um período de grande epidemia, quase uma pandemia também, quando estava iniciando, digamos assim, a sua grande jornada na África do Sul, no final dos anos 1800, na década de 1890. Né? Olha, sabemos que a situação é uma situação delicada. Falou. Sabemos que a situação é uma situação dramática para muitas pessoas, né? Mas na verdade, eu acho que esse momento de pandemia, ele tem um lado muito positivo para a humanidade. Nós estávamos precisando, sim, desse choque, desse freio, dessa parada para a arrumação. E como a gente não estava conseguindo fazer isso, né, por livre e espontânea vontade, a vida vem e dá uma ajudinha. É importante para que a gente mantenha o equilíbrio, que a gente tenha momentos de ação e os momentos de pausa, movimento e pausa, movimento e pausa. Isso é indispensável para manter a mente saudável, o espírito saudável, o corpo saudável. Mas como é que a gente vinha vivendo nos últimos tempos, nos últimos anos? Uma correria muito grande, sempre com essa ideia de que era necessário acumular, sempre com a cultura
nos estimulando uma competição e uma ambição desmedida, normalizando absurdos, normalizando um sistema, uma forma de organização social na qual o homem é visto apenas como um mero número, né? E aparece, então, de repente, um vírus e faz a gente ter dar essa freada, parar a economia, parar as outras atividades que consomem a nossa atenção e as nossas energias o tempo todo, e fazer com que a gente olhe um pouquinho para dentro de nós mesmos. Porque o que acontece quando nós estamos submetidos a confinamento é que, em um momento ou outro, nós vamos olhar para nós próprios, né? Nós vamos nos defrontar, nós vamos olhar para esse espelho, né? E fazer, digamos assim, a nossa avaliação acerca de nós próprios. Então, eu acho que esse momento de pandemia, como todo momento de crise na humanidade, pode ser muito proveitoso para a jornada do homem na Terra. Não sei se será. Pode, estou dizendo pode. Vamos ver se vamos conseguir aprender e aproveitar a lição. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê que sempre que houve, digamos assim, que a vida permitiu esse tratamento de choque, quando o homem sai da ebulição da crise, há uma melhoria na qualidade de vida. Às vezes, nós não enfrentamos uma pandemia, mas enfrentamos uma hecatombe moral, né? Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Foi um período de terrível sofrimento e um grande atestado do nosso nível de evolução. A Segunda Guerra Mundial, agora, no século XX, pertinho da gente, foi o grande atestado da nossa evolução moral, ou seja, nós estamos muitíssimo atrasados. Depois de termos tanta filosofia, tantas tradições espirituais, tanto pensamento florescente, né, iluminado, nós conseguimos cometer uma tragédia como a Segunda Guerra Mundial. Todos nós sabemos o que foi, o que aconteceu, né? Porém, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo deu um salto de qualidade. Em todos os segmentos, inclusive no segmento moral também. Porque, além do salto científico, tecnológico, né, houve a necessidade de se repensar a maneira como os povos, as nações estavam se relacionando. Foi quando surgiu os grandes organismos, a ONU e os grandes organismos ligados à ONU, né, que, bem ou mal, fizeram com que tenha impedido que o mundo se lance numa nova aventura bélica em escala global. Nós vemos que, neste momento, inclusive, né, digamos assim, de perturbação, de nova crise, as pessoas querem, inclusive, destruir esses instrumentos que, bem ou mal, têm dado um equilíbrio na vida, na inter-relação entre povos e nações, né? Mas houve sim uma grande melhoria de qualidade, houve o surgimento do estado do bem-estar social, durante a reconstrução da Europa, não é? Enfim, se abriu um portal que desagou muita coisa positiva nos anos seguintes, na nova compreensão sobre homem, sobre mulher, sobre direitos. A Declaração de Direitos Humanos veio depois também da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento de pandemia, nesta parada que a gente é forçado pela vida a fazer uma reflexão, nós podemos e devemos, né, fazer uma reflexão sobre nós próprios e sobre aquilo que o nosso caráter, as nossas atitudes e as nossas ações geram no mundo um objetivo. Então, o sonho é que, passada a pandemia, nós tenhamos dado um salto de qualidade
essa coisa chamada economia, será que vem? Pode vir, pode não vir. Né? Nas relações sociais, nas estruturas do mundo e no relacionamento entre as pessoas. Alguém falou aqui, eu não me lembro se foi o Denilson, se foi o Wesley, não? Essa coisa de ficar dentro de casa e aí explodem, né? A gente começa a ver quem a gente é. Porque num confinamento a gente não tem muito para onde correr. O tempo inteiro nós fugimos da introspecção, nós fugimos da contemplação, nós fugimos da meditação, nós fugimos da oração. A gente ora, tudo bem, ora, mas é tudo aquilo superficial, né? São as fórmulas prontas, e tudo voltado também para o nosso próprio umbigo, para os nossos caprichos, satisfação dos nossos caprichos, dos nossos desejos, né? Mas o confinamento nos leva a ter esses momentos, né? E ver a realidade do nosso mundo interior. Eu acho isso muito positivo. Jomar, você falou uma coisa interessante demais aí, que tem sido uma reflexão que a gente tem feito também. Assim, acredito que há muito tempo a gente não vivia essa experiência de uma humanidade toda reunida em oração, né? Todas as grandes crenças juntas nesse momento. Então, tem sido também um aprendizado interessante. Cíntia lá do Obreiro está nos acompanhando, sei que é uma fãzona de Alta de Souza, e eu sempre me lembro de Alta de Souza nesses momentos, na sua mensagem fraterna, quando ela nos fala, em determinado momento, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E talvez esses instantes também sejam instantes em que a gente esteja sendo convidado, né, por tudo que você falou, a esse mergulho interior, a redescobrir esse templo interno, que estava meio abandonado, a gente estava deixando a poeira tomar conta ali, porque a gente estava muito envolvido com as coisas do exterior, muito preocupado com o que é transitório e passageiro, não é? E pouco preocupado com aquilo que é permanente e eterno, que é a nossa própria realidade. E talvez esse descompasso entre o homem material e o homem espiritual tenha gerado esses momentos de desequilíbrio pelos quais a gente está passando, né? Eu acho essas reflexões importantes porque talvez os irmãos tenham visto a propaganda da nossa live e pensado assim, nossa, o Jomar, o Wesley, o Denilson, o Igor vão chegar lá e vão dar umas dicas assim preciosas para a gente manter a harmonia e o equilíbrio. E eu acho que a primeira reflexão é essa reflexão de a gente fazer esse mergulho para dentro de nós, para tentar entender quais são as razões, porque tudo que está acontecendo ao nosso redor é efeito. Qual é a causa? E se a gente não focar bem na causa, a gente vai continuar na superficialidade, sem entender qual é o trabalho de base, qual é o trabalho verdadeiro que precisa ser feito, que é esse trabalho da redescoberta de nós mesmos, do mergulho dentro da nossa essência, desse contemplar-se no espelho que você falou, não é? Talvez seja uma oportunidade que a vida está nos dando para que a gente se encontre, porque perdidos talvez estivéssemos, desconectados dessa verdadeira essência, né? O que é que você acha disso, meu amigo? Olha, eu acho muito bem colocado. Eu acho que realmente é por aí, não é? Eu diria, acrescentaria, que era isso que você já falou, mas eu reforçaria a necessidade de nós abraçarmos a situação que a vida nos oferece, né? Há 2 dias, 3 dias atrás, a gente falava sobre tristeza também pelas ondas da internet, né? Nós, inclusive, contribuiu nesse bate-papo. E a gente diz, olha, a tristeza ela deve ser abraçada, não deve ser, você não deve dar um chega para lá, porque ela é uma sinalização e ela também é o início de um processo que vai levar a uma mudança, né? Então, em vez de a gente ficar, acho eu, já que você falou em dicas aí, né? Em vez de a gente ficar assim, muito ansioso e querendo e torcendo que tudo isso passe muito rápido, o melhor seria nós
abraçarmos a experiência que a vida está nos colocando, né? E tirar o máximo proveito, que no caso aí é da autoobservação, para identificarmos o que nós precisamos ajustar na nossa caminhada. Na nossa caminhada, que ajustando na nossa caminhada íntima, interior, nós também estaremos ajustando para o mundo, né? Aliás, o mundo existe em função daquilo que nós fazemos, né? Conosco mesmo, né? Na nossa vida interior. Eu acho bastante adequado o que você falou, Igor. Né? Durante toda a semana, né? Eu acho que a gente teve uma série de várias palestras no canal Seridó Espírita e falamos de todos vocês, citamos todos vocês que estão participando aqui no café, né? Denilson, Wesley sempre, Jomar e Igor. E é importante isso quando fala de voltar-se para dentro, nessa busca de autoconhecimento, e aí eu vou colocar para que vocês possam comentar até as experiências, porque uma das experiências, pelo menos que eu acho riquíssimo, é a experiência de meditação, né? E por várias vezes, em várias lives, citamos o encontro com o silêncio, que era realizado por Jomar Moraes, 15 edições, né? E tanto Wesley e Denilson, acho que Igor nunca participou, não, Igor? Mas aqui de nós três aqui participamos, junto com o Jomar, desse evento, e fizemos durante os eventos descobertas do interior, que hoje facilitam, inclusive, esse momento de pandemia. Porque muitas pessoas chegam assim para mim e fazem, eu estou agoniado porque eu estou em casa. Eu digo, eu estou tão bem porque eu estou no silêncio. Né? Claro que a pandemia, ela traz sofrimento, ela traz dores com as situações da própria doença, da própria pandemia. Mas também nos convida a esse momento de reflexão interior. E a gente acaba se permitindo a voltar-se para dentro, que às vezes na correria do dia a dia a gente já tinha esquecido como é que se faz, né? Então eu acho isso extremamente importante, já entrando na parte de algumas coisas que cada um aqui tem um perfil diferente, né? O Wesley tem um perfil voltado na arte, então suponho eu também que esse momento esteja sendo riquíssimo para ele na arte, Denilson como professor, Igor como um grande estudante espírita, que sei que gosta do estudo espírita, são momentos importantes para a gente, né? Então eu queria que a gente começasse a seguir um pouquinho por esse caminho, e daqui a pouco já tem uma pergunta de Cíntia também para a gente, viu? Wesley, você ia falar? Wesley. Sim. Pronto, liberei o microfone. Ok. Quando a gente fala nesse momento de pandemia em fazer coisas para manter o equilíbrio e para manter a harmonização, muitas pessoas fazem a pergunta como se fosse fazer um pão, né? Então você junta aquela massa, e tá pronto, e pronto, você fez o pão e já terminou e não precisa mais fazer nada, né? Então, e na verdade a construção do nosso cotidiano, ele acontece justamente no momento presente, né? Ele acontece no dia a dia. Então, se eu não investir o meu tempo para tentar me asserenar, tentar respirar um pouco, fazer uma leitura edificante, se eu gostar de ler, ouvir uma música, ou apenas tentar focar no momento presente, usando alguma das técnicas de meditação, se eu não utilizar esses recursos e preencher o meu dia a dia apenas com o informativo do noticiário, que traz muitas informações sobre violência, além das informações da pandemia, se eu apenas preencher o meu dia com esses aspectos mais sombrios da realidade, que realmente é dura e muitas vezes cruel, eu estarei me preenchendo, me locupletando disso, né, para usar uma palavra da literatura, né? Então, eu tenho que refletir que
eu tenho que abrir esse espaço dentro do meu cotidiano e fazer com que determinadas experiências de harmonização se transformem numa determinada disciplina a que eu aplique todos os dias. Então, isso é uma construção. Não existe a fórmula mágica, não existe o estalar de dedos que, de repente, vai fazer com que eu esteja asserenado por dentro, que vai fazer com que eu perceba como o mundo está lá fora e como é que eu vou reverberar isso dentro de mim. Eu teria que acrescentar uma coisa. As pessoas que estão sofrendo mais com a pandemia, elas estão muito ansiosas para que tudo volte ao normal, né? Não vejo isso como uma boa saída, não. O melhor seria que nós dessemos um passo adiante, saíssemos da pandemia para alguma coisa diferente daquilo que é o nosso padrão normal até antes da pandemia, né? Eu acho que uma outra coisa que a vida faz nesses momentos em que ela dá essas chacoalhadas, né? A vida sempre faz isso, de um modo ou de outro. Ela faz isso também sem pandemia, sem crise política, sem nada. Quer dizer, sem nada aparentemente exterior. Ela faz isso, às vezes, dentro do ninho doméstico. Tem aquela chacoalhada, acontecem coisas que a gente não estava esperando, não? Na vida de relação com outras pessoas também, castelos desmontam, né? Ilusões caem, rolam pelo chão, e a gente perde a referência, o tapete é puxado e a gente entra naqueles momentos dramáticos. Quando nós estamos ali no olho do furacão, tudo parece muito, muito feio, horrível, cruel, mas depois que os anos passam e a gente olha para trás, isso acontece com todo mundo, a gente vê que o dedo de Deus agiu ali, né? E foi a partir daquele momento, daquele acontecimento dramático que surgiram, que nós pudemos reiniciar muita coisa, reformar, encontrar uma nova rota, porque aquele momento dramático, ele nos impôs o desapego, a perda. A perda é um desapego forçado. A vida vem, tira uma coisa que você quer ficar agarrado a ela. Nós sofremos principalmente em razão de dois fatores, né? Apegos e aversões. O que vem ao encontro dos nossos caprichos, da nossa ânsia de prazer, né? Nós queremos que fique para sempre conosco, não mude. E aquilo que não corresponde a esses caprichos, a essa ânsia de prazer, nós queremos que nem apareça na nossa frente. Então, é uma aversão profunda. Sofremos por essas duas posturas. Quando nos apegamos, logo, logo a vida vem e puxa. E aí a gente fica chorando como um menino de quem se tirou o pirulito, né? Quando nós não queremos conviver, aprender com um desafio que vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro às nossas aspirações, também sofremos muito mais do que se abríssemos os braços e acolhêssemos aquela situação e víssemos aquilo que aquela situação nos permite, nos traz para a nossa própria melhoria e a melhoria do mundo, né? Então, esse momento de pandemia também é um momento em que a vida nos força a realizar desapegos. Desapegos em relação às nossas preferências, aos nossos comodismos, né? Aos nossos vícios, aos nossos hábitos. Os nossos hábitos, que são também outro fator tão grande de sofrimento, né? Os nossos hábitos. Então, a pandemia vem, muda toda a nossa rotina diária e nós somos obrigados a
deixar ir algumas coisas que a gente queria agarrar. E isso também em relação à vida coletiva, essa parada que vai ter uma desestruturada aí, muita coisa. Eu espero até que leve, a enxurrada leve muita coisa. Aí vamos ver como se construir. Vamos ter a oportunidade de exercer criatividade. E estamos exercendo agora. Sempre fizemos as reuniões nos nossos grupos, reuniões presenciais, e para algumas pessoas, principalmente para os mais velhos, não tinha outra maneira de reunir. É aquilo, assim, meu avô já fazia, meu pai já fazia, e eu faço também. Não existe outra maneira. Aí vem uma pandemia, muda tudo, e aí surge Seridó Espírita, o canal. Estamos aqui, nós trabalhando. Aí surge, mesmo aqui no Sapiens, que é um grupo pequeno, nós fazemos reunião com todos dentro da sala hoje, com um outro sistema. Entendeu? Reunimos. O que é isso? O uso da criatividade. Descobrimos outras opções. Descobrimos que a vida é um leque de imensas possibilidades. A vida não é tão pobre quanto nós imaginamos quando estamos aprisionados pelo apego ou pela aversão. Existem inúmeras possibilidades criativas na vida. Isso se expande a todos os segmentos da vida e da nossa ação diária. Então, momentos como esse da pandemia são bastante importantes na minha perspectiva, né? Para fazer com que também a gente não se petrifique, não fique com... e a gente use o potencial criativo, para criar coisas novas, nos desapegando daquilo que a gente acha que não dá, não tem uma outra maneira. Então, imagino também que a pandemia vai trazer mudanças no movimento espírita, no dia a dia do movimento. Eu não sei quais são, mas muita gente está criando aí. E muitas coisas que parecem que estão aqui só de uma passagem rápida, elas vão ficar, como as teleconferências. Esses encontros que nós estamos fazendo agora, imagino que o movimento vai continuar fazendo, depois que voltarem as reuniões presenciais, porque isso é enriquecedor, porque isso aglutina mais pessoas, né? Porque isso difunde mais a mensagem. Então, é muito importante que a gente exerça desapego. A prática religiosa é isso. Toda prática religiosa, todas as tradições, e o Espiritismo também. O Espiritismo tem essa coisa, tem aquele traço assim, do século XIX, que é aquela noção de progresso, aquela coisa, né? Kardec, ele codifica o Espiritismo num século onde está surgindo a Revolução Industrial, né? E também aquela coisa do progresso, é acumular, né? Então, a gente vê também que fica esse traço dentro de determinados comentários da doutrina. Hoje, a gente vê que a coisa tem que ter um ponto de equilíbrio. Não é movimento o tempo inteiro. É movimento e pausa. Porque, assim, é antes do Gênesis. No simbolismo do Gênesis. Deus trabalha 6 dias e no 7º descansa. Tem movimento e tem a pausa. Tem movimento e tem a pausa. Tem movimento e tem a pausa para se repensar, para se fazer coisas novas, né? Vejo esse momento também como um incentivador dessa postura que é positiva no âmbito individual quanto no coletivo. Bom, eu posso falar agora? Sempre, né? Bom, quem está dirigindo é o Alisson. Eu já ia cobrar de você. Viajando, né, nessas colocações de Gilmar, né, e puxando a coisa mais para dentro da nossa casa espírita, né, do ambiente de convivência que a gente tinha, e que mesmo naquelas atividades onde se exigia o recolhimento, a harmonização, né, o equilíbrio, nós chegávamos corridos, né, naquela ânsia, né, de conversar, de fazer a tal da catarse, e aí tudo aquilo que a gente estuda, né, na codificação espírita,
Principalmente no livro dos médiuns, Allan Kardec é muito enfático quando fala do caráter das reuniões espíritas, que é esse aspecto do recolhimento. Né? E o recolhimento, ele vai exigir de nós uma mente que está calma, né? Que está pacificada, que está tranquila. E aí mesmo diante, né, dos treinamentos, das orientações que nós temos, né, e aí a gente dá todo o crédito à própria Federação Espírita do Rio Grande do Norte, trazendo as orientações, e, no entanto, o que a gente percebe no dia a dia é que nós chegamos corridos para as atividades cuja característica maior teria que ser o recolhimento. E aí nós ficamos, né, na antessala, ou muitas vezes dentro da própria sala, onde se dedicará ao processo de introspecção, né, seja para o estudo, seja para o momento de prática mediúnica, e nós ali no nível mental altamente acelerado. E aí quando chega diz a prece, aí é onde todo mundo vai tentar se acalmar. E aí a gente perde, né, os primeiros 10, 15 minutos da reunião só para a pessoa conseguir se aquietar. Então, isso é algo, né, que eu comecei a perceber, e aí a Alisson falou das nossas experiências junto aos encontros com o silêncio de Jomar, né, onde nos permitíamos a meditação. Eu comecei a olhar essas questões dentro da casa espírita a partir dessas experiências vivenciadas nesses encontros, porque aí é onde a gente vai dar-se conta o quanto nós estamos nesse turbilhão interior, né? E aí a gente vai para aquele momento da reunião, seja de estudo, seja de prática mediúnica, com a mente lá no nível muito alto, né? E a gente não consegue, muitas vezes, quando a gente vai conseguir um nível de concentração, a reunião já está perto de terminar o seu tempo, né? E aí terminou a prece final, aí vem todo mundo falando de uma vez e começa aquela agitação toda, ou seja, isso também é importante para nós racionalizarmos sobre as nossas condutas dentro dos templos, também dentro dos nossos ambientes de estudo, né? Essas experiências de meditação, né, que nós vivenciamos, a gente levou para dentro da casa espírita nos momentos públicos, né, quando a gente abriu mão de uma das nossas palestras e colocou os estudos compartilhados do Evangelho, né? Nós tiramos microfone, nós ficamos com o grupo no auditório, mas naquela interação mais direta, onde as pessoas comentam, a gente conduz, né, aquela temática. E ao final, sempre que a gente vai fazer a prece, né, a gente termina um pouco antes, e antes da prece faz aquela espécie de irradiação, ou vibração, ou meditação guiada, né? Os nomes aqui não vão interessar muito, mas a proposta de acalmar a mente, né? De ter um momento de introspecção após a leitura e reflexão do Evangelho. E isso, ao longo do tempo, foi se tornando algo positivo, porque a gente percebia que as pessoas, né, inicialmente naquela inquietude de ficar em silêncio 10 minutos, começaram a apreciar esse momento e a desejar que a próxima terça-feira chegasse, né? Eu acho que a gente está nesse processo também de descobrir, né, ou de redescobrir o próprio Kardec, quando ele bate o tempo todo, né, na necessidade do recolhimento para que tenhamos qualidade nas nossas reuniões, e esse recolhimento não é outra coisa nos tempos de hoje, senão a gente falar em harmonização, em busca de equilíbrio interno, né? Então, isso eu acho muito interessante. Perfeito, Denilson. Eu acho muito bacana essa sua participação agora. A gente falou em movimento, o Jomar comentou, realmente, sobre as mudanças, a gente tem procurado refletir muito sobre isso, e eu penso que essa é uma oportunidade que a gente está tendo também, de reavaliar e de redescobrir, como você falou, Denilson, a essência mesma da atividade. Talvez a gente ainda tivesse, talvez por conta dos nossos próprios atavismos, de ser realmente para a grande maioria, talvez a primeira experiência com a proposta espírita, muito mais focados na forma, no exterior,
do que propriamente na essência, no significado profundo da atividade, da razão de ser pela qual nós nos encontramos ali reunidos. Para que efetivamente nós nos encontramos reunidos em um grupo, em um templo, em uma casa espírita? Qual é a finalidade? E aí, esses momentos em que, inclusive, a casa espírita fechou, né, cumprindo as determinações com muita seriedade, com muito bom senso, né, que nós temos, a gente está tendo a oportunidade, então, de reavaliar a nossa própria relação com o templo, com a casa espírita, com o próprio movimento e com a essência mesma das atividades, né? Talvez a gente ainda estivesse muito apegado à forma, muito apegado ao rito, talvez isso seja natural. Quantas encarnações a gente tem para trás mergulhados nisso, né? E esquecendo a essência mesma da atividade, a razão de ser maior. E aí, amigos, a gente tem batido muito nisso, não é à toa, é porque realmente para pensar em equilíbrio e para pensar em harmonização, a gente tem que fazer essas provocações e tem que entender que a solução, ou a receita de bolo, conforme já se falou aqui, acho que o Wesley comentou, não tem uma receita de bolo. A receita de bolo a gente vai descobrir a partir desse mergulho interno. Quando a gente entra dentro de nós mesmos e nos encontramos. E nos encontramos com a essência da tarefa mesma. Então, acho que foi o Rodrigo Ranieri, o nosso RR, que fez um comentário aí muito bacana, dentro dessa linha de que após a pandemia as reuniões espíritas serão diferentes, haverá mais fraternidade, mais vontade, mais apreço pela instrução, pois muitos espíritas estão aproveitando o tempo extra agora para se aprofundar na doutrina, para redescobrir Kardec. Eu queria dar uma dica aqui, momento do nosso café, #fica a dica, eu achei muito legal, eu fui descobrir e redescobrir na Revista Espírita. Uma boa dica para esses tempos de pandemia, nós temos 12 volumes à nossa disposição na Revista Espírita. Na Revista Espírita da edição de 1868, é um exemplar que eu gosto muito, porque é o exemplar do ano completo de Kardec. Depois, em 69, deixando a edição de abril pronta, desencarnaria o professor Hipólito Leon aos 31 de março de 1869. E aí, olha só que artigo interessante, que eu não vou ler, vou deixar para reflexão dos queridos amigos. Olha só que artigo interessante a gente acha na Revista Espírita, na edição de novembro de 1868. O primeiro artigo que inaugura a edição de novembro de 68 tem o seguinte título: Epidemia da Ilha Maurício. E aí nós vamos ver Kardec registrando algumas cartas de confrades espíritas que narram os acontecimentos da epidemia que aconteceu nessa antiga ilha de França e que chegou a dizimar 60 mil irmãos nossos, 60 mil vidas foram perdidas, pelo menos à época em que o artigo era escrito aqui. E aí, às vezes, a gente fica procurando, né? O que é que os espíritos têm a nos dizer sobre esses momentos de pandemia? E a gente tem um artigo belíssimo, eu recomendo a leitura aos queridos amigos desse artigo. E destaco só um trecho de uma mensagem do espírito... Aí eu não vou, o meu francês é horrível, mas é alguma coisa muito parecida com Clélie du Plantier. E em determinado momento ele diz o seguinte: já é uma instrução, um comentário dos espíritos sobre as cartas dos confrades espíritas que narravam os acontecimentos lá da ilha Maurício, e o quanto a doutrina espírita os ajudava a passar por esse momento. E aí o espírito Clélie du Plantier, em determinado momento, ele diz o seguinte, eu registro só essa frase: a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Olha o equilíbrio aí, mais uma vez. E as forças naturais, mais uma vez, Jomar. Se uma doença epidêmica causa estragos num lugar qualquer, não pode ser senão a ruptura desse equilíbrio. Daí
o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Então, mais uma vez, essa reflexão e um texto fantástico aí da Revista Espírita, onde a gente encontra, deslocados no tempo aí, 1868, portanto, mais de 150 anos, né? Nas minhas contas rápidas aqui, um fato muito parecido com o fato que nós estamos vivenciando hoje, e para entabular aí e deixar que os universitários aqui respondam a pergunta emblemática que Cíntia fez, né, Alisson? Um desafio muito parecido com o desafio que nós estamos vivendo hoje, e os espíritos lá em algum momento do texto dizem assim: espero que vocês aprendam a lição, espero que vocês aproveitem a lição que precisa ser. Mas estamos nós aqui, novamente enquanto humanidade, vivendo não mais uma epidemia localizada, mas uma pandemia, um novo desafio que a vida nos apresenta e uma nova disciplina que a escola da vida nos convida a pagar, de obrigatória, ato compulsório, né, para que a gente aprenda aquilo que precisa ser efetivamente aprendido, né? E a pergunta de Cíntia, que eu estava aqui já me coçando para colocar para vocês também, é que os senhores acham, estamos conseguindo aprender com a pandemia, né? Estamos conseguindo crescer, nós, humanidade, com esse momento de pandemia? É preciso tempo, né? É preciso tempo para a gente ver. Na verdade, toda situação dramática, ela nos faz crescer, né? A dor é uma grande mestra, o Espiritismo explica isso, né? Precisamos, inclusive, das grandes dificuldades para sairmos da nossa acomodação e elaborarmos, desenvolver a nossa criatividade, inclusive. Mas é preciso dar um tempinho, nós estamos no meio da ebulição. Quando nós estamos no meio da ebulição, a gente não tem uma condição de avaliar muito bem as coisas. A gente avalia quando a poeira baixa, quando o tempo passa um pouquinho, a gente olha para trás, e por isso que a história é importantíssima. Nós devemos consultar a história, não devemos ficar com essa preocupação excessiva em imaginar o futuro, mas é muito importante para construirmos o futuro, que na verdade é construir o presente. O futuro é uma coisa esfumaçada, é só uma promessa, né? O que a realidade está no presente. Então, a construção do futuro é a construção do presente. Assim você vai ter um futuro promissor se conseguir melhorar o presente. Se não, tudo bem. Então, a observação da história, do que passou, é muito importante para que a gente melhore o presente e, consequentemente, estabeleça o futuro promissor que todos nós almejamos. Então, eu diria para a Cíntia, né, eu me antecipei aí aos meus companheiros, né? Acho que é muito cedo. Vem ensinamento? Vem. Não sei se virão muitos, se a gente conseguirá aproveitar. A verdade é que as crises, elas produzem essas mudanças e esses grandes ensinamentos, mas depois a gente o ego volta a sabotar, né? Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos a ONU, tivemos um período assim, de um esforço muito grande de entendimento e tal. Depois as coisas voltaram e estamos, neste momento, no mundo, vivendo uma situação que ninguém sabe onde vai dar. Dificílima. Podemos repetir tudo que houve na primeira metade, ou pior até, da primeira metade do século XX, né? Então, depois de um certo... Vem o ensinamento, depois de um certo tempo, como a gente permanece assentado no egoísmo, o egoísmo começa a sabotar. Como sabota as tradições espirituais, como sabotou o cristianismo. Né? O cristianismo foi sabotado por quê? Pelo egoísmo. Enquanto os cristãos estavam ali focados na mensagem, vivendo, descobrindo, percebendo o valor da mensagem, eles diziam, como diz a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo,
aos circos de Roma cantando. Ou seja, não havia sequer o sofrimento naquela dimensão que a gente imagina. Porque há um significado para a sua vida. Há um significado para aquilo que você está fazendo. Há um significado e uma aspiração de contribuir com a obra universal, com a obra divina. Mas o que aconteceu depois? Né? Depois nós fomos ouvindo o canto de sereia, né? Daquilo que está na superfície egóica. Então, um poderzinho para aqui, um privilégio para ali. Eu sei que daqui a pouco não existia mais cristianismo. Foi preciso mais tarde que viessem luminares como Francisco de Assis, para recordar a essência, né? Depois, no século XIX, o Espiritismo, né? Então, vem mudança. E depois haverá sabotagem à mudança se permanecermos só assentados no nosso egoísmo. E permanecemos assentados no nosso egoísmo porque há um véu de ignorância. E, quando eu me refiro a essa ignorância, é uma ignorância espiritual, uma ignorância acerca da realidade última. Enquanto nós estivermos assim, e ela é alimentada pelos nossos processos de apego e de aversão, nós vamos sabotar as grandes utopias, os grandes ideais, continuaremos sabotando também o espiritismo. Essa semana, na semana passada, eu fui convidado a falar sobre Nova Era, lá no Garimpeiros. Acho que eu vi o Vitor passando lá o Igor passando lá houve até um probleminha lá, depois a gente colocou a palestra no YouTube, né? Só funcionou no Instagram, mas é uma coisa que me deu vontade de dizer, nem sei como as pessoas receberam, eu disse, olha, em primeiro lugar, eu vejo essa coisa da Nova Era, tem lá o seu sentido simbólico, há um perigo em fazer datações, mas existe também uma coisa que é uma coisa que pode ser real, ela também pode ser sabotada. E, de uma certa forma, Kardec nos fala isso. O Kardec chega a dizer que o espiritismo pode ser sabotado, virar outra coisa, porque a providência divina está criando sempre, né? Então, existe essa coisa do egoísmo nosso, está sempre sabotando, inclusive as conquistas que surgem dessas experiências tão produtivas, que são essas experiências no cadinho da dor. E tem uma coisa forte que Kardec fala exatamente nessa parte lá do livro A Gênese, quando ele nos apresenta a questão da Era Nova e quando nos fala dos sinais dos tempos, né? E aí tem uma frase que sempre me fala muito, assim, de uma certa maneira me choca um pouco, quando Kardec, em conjunto com os imortais, aí, em determinado momento, falando e refletindo sobre os cataclismos, sobre os grandes flagelos que alcançam a humanidade de tempos em tempos, em determinado momento eles dizem assim, hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. E aí tem tudo a ver com isso que você fala agora, né, Jomar? E nós continuamos, então, aí com esse desafio, com as entranhas, né, agitadas e com um convite a um apacentar dos nossos corações, que ainda é e ainda permanece, enquanto humanidade, né, um convite. A gente ainda não conseguiu estabelecer isso como padrão da humanidade, e por isso mesmo, então, a nova era, o amanhecer da nova era, continua sendo ainda uma promessa que nós não vemos concretizar, porque enquanto a gente esperar que esse movimento seja algo que vai acontecer lá fora, ele não vai se concretizar mesmo, né? Porque a transição, a famosa transição planetária, ela precisa acontecer primeiro dentro de cada um de nós, né? Para que ela possa depois ir gradativamente ganhando as massas e tomando conta de toda a nossa coletividade, né? Então, o convite à harmonização e o convite ao equilíbrio passa por isso. Enquanto a gente estiver esperando que as coisas venham de fora, a gente vai continuar envolvido nessas lições que vão retornar para a gente
crianças aí que nós somos na escola da vida, eternamente necessitados, então, de novos movimentos que a vida nos ofereça, até o momento em que a gente decida, de fato, mergulhar na essência da mensagem. Perdoe a interrupção, Alisson, você ia falar alguma coisa, mas é porque esse comentário do Jomar eu achei, assim, pertinente demais. Sim, sim. Até porque era um comentário que eu ia fazer nessa questão que Cíntia coloca de aprendizado, né? Ele sempre tem as duas perspectivas, o aprendizado pessoal e o aprendizado coletivo, né? Então, tem as duas questões. Então, até abrir para o Wesley, o Denilson também, que estão muito calados, falar um pouco sobre isso também na visão deles, do aprendizado pessoal e o aprendizado coletivo como humanidade. Arthur. É muito pertinente a colocação de Cíntia, não é? E eu concordo com a colocação que Jomar fez, ou seja, o processo é muito mais lento do que nós gostaríamos que fosse, do que nós esperamos. Inclusive, numa análise histórica, né, vendo várias entrevistas com historiadores renomados que se debruçam sobre esses momentos de crise da humanidade, nota-se, por exemplo, um agravamento da desigualdade social em momentos de guerras ou de flagelos destruidores ou de pandemias. Há um aprofundamento dessas desigualdades sociais e dentro dessa perspectiva da solução mágica, né, as pessoas ficam perguntando, mas e a data limite? Não é? De Chico, 2019, né? 2012 não foi o ano da transição planetária, não é? Então, vamos apertar aqui um botão e estamos em regeneração, né? Quando sabemos que esse é um processo que demora séculos, né? Demora séculos e não está atrelado a esse imediatismo que, na verdade, só tem a ver com a mudança interior de cada um de nós. Muitas vezes esperamos a mudança coletiva de fora para dentro, né? De fora para dentro. Mas ela só vai acontecer a partir do passo a passo, do trabalho de formiguinha, aí lembrando Chico Xavier, né, que dizia que o trabalho de uma casa espírita é um trabalho de formiguinha, e é naquele pequeno passo a passo, com disciplina, com amor, que nós vamos construindo uma nova realidade. Então, a pandemia chegou e ela vai passar com alguns estragos, mas é um pequeno capítulo desse processo de transição planetária que demora muitas décadas, muitos séculos aí para frente. E ele vai ser acelerado, esse processo, a partir da contribuição de cada um de nós. Eu estava ouvindo o Jomar e me recordando de um momento que nós tivemos com ele, né, na sociedade, onde, em determinada altura, não era uma palestra, né? Jomar ficou à disposição e ele passou um saquinho para que as pessoas fizessem as perguntas que gostariam, né? Deixando completamente à vontade, ou seja, não fechou nenhuma temática. E uma das questões foi exatamente essa, né? Sobre a transição planetária. Foi uma pergunta bem sucinta, né? O que dizer da transição planetária? E aí Jomar tirou, abriu esse papelzinho, né? Como quem abre aqueles biscoitinhos que tem uma mensagem, né, dentro. E aí ele olhou para frente e disse, quer saber de uma coisa? Eu estou muito preocupado com isso, não. Eu acho que a pessoa se frustrou, né, com a resposta, porque ele disse muito sinceramente, não estou muito preocupado com isso. Porque, de fato, mesmo com todas as orientações que o Espiritismo dá, onde Kardec, especificamente em A Gênese, conforme Igor, né, relembrou aí desse item 7 do capítulo 18, que é maravilhoso, né, esse que você citou. Eu gosto muito desse item.
E aí Kardec diz lá que o processo dependerá da melhoria dos espíritos, encarnados e desencarnados que habitam a Terra, né? E que o processo será gradual, a partir do momento que os espíritos se melhoram, né? E aqueles que vão se somando, aqueles melhores que vão se somando à Terra, quando aqui chegarem. Então, em nenhum momento, Kardec vai trabalhar essa era nova, essa transição planetária, como a gente rotulou, de forma abrupta, né? Ele está sempre colocando isso e projetando que a nova ordem social ela será baseada na fraternidade. Então, são aspectos que a gente lê nessa perspectiva moral, né? Mas que, devido ao nosso vício, a gente quer lançar para algo material, que vem taxativa a história da data, né? A história das mudanças, quando ele aponta que esses processos se darão a partir da melhoria dos próprios espíritos que habitam a Terra. Então, é esse processo que a gente precisa focar, né? Ou seja, não haverá esse passe de mágica, não haverá essa transformação no estalar de dedos, né? Nós estamos vivendo um momento que é crítico, não resta dúvida, né? Um aspecto que se tinha as pandemias em regiões, em setores, e agora ela se alastrou pela terra inteira, né? Não há um país que não seja hoje vitimado por esse vírus. Então, é sim um desafio novo que se apresenta e nós teremos que nos adequar a essa nova realidade. Eu vi uma mensagem logo no início desse momento aí de pandemia, que me chamou muito a atenção, porque a mensagem vai falando do vírus e de que um homem, a partir dali, o vírus foi se propagando e vai falando das coisas que o vírus foi fazendo, de como ele envolveu todo mundo, de como as economias, elas entraram de alguma maneira em colapso por conta disso, e de como realmente esse vírus conectou toda a humanidade. E aí termina a mensagem dizendo mais ou menos assim: dessa vez foi o Covid-19, o coronavírus, foi a doença Covid-19. Imagine quando for o vírus certo. Imagine quando a gente conseguir conectar o planeta todo com o vírus do amor, com o vírus da gentileza, com o vírus dessa fraternidade. Nós temos esse potencial jaz dentro de nós, não é? E talvez esses momentos sejam momentos para que a gente descubra isso. Nós temos a capacidade de operar em rede em toda a humanidade e nos conectarmos pelas vinculações da fraternidade. Nós ainda estamos decidindo, enquanto coletividade, ter um pouco de preguiça para fazer isso. Então, vem um coronavírus também para nos mostrar, por outro lado, não é? Quando a gente resolve olhar o copo pelo lado meio cheio e buscar as lições que esses tempos de pandemia nos trazem, a grande capacidade que a gente tem de se conectar, de envolver o mundo, e o quanto a gente pode fazer de bom lá na frente, quando a nova era de fato se concretizar, quando o vírus que a gente espalhar pelo mundo for o vírus certo, não for o vírus errado, né? Então eu achei essa mensagem muito bacana, e ela traz um pouco dessa mensagem de esperança também para a gente, porque de fato a gente precisa acreditar, a gente precisa esperar e confiar e saber desse nosso potencial, porque isso é o que vai movimentar as nossas fibras interiores para a gente sair do nosso lugar comum, para a gente sair da nossa zona de conforto, para a gente sair do nosso porto seguro e realmente, né, estabelecer um novo padrão de conduta, né? Um novo padrão de conduta. De fato, lá na frente, como o Jomar falou, aproveitar essa lição para que ela seja transformadora nas nossas vidas e que a gente realmente volte para uma condição diferente da condição de normalidade, aquilo que o pessoal está chamando de um novo normal, né? Tudo que a gente não pode correr o risco é de voltar a ser como era antes, né? De realmente aproveitar o caráter pedagógico que esses instantes têm trazido para a gente, não é? Eu
o Igor falando sobre o vírus do amor, né? Eu me lembrei de alguma coisa, até escrevi no passado sobre isso, um textinho. Nós precisamos também deixar de agir como vírus, né? Em relação à Terra, em relação às dádivas divinas que nos cercam, temos agido como um vírus, depredando, destruindo, matando o nosso hospedeiro. Eu estou dizendo isso porque anteriormente, acho que foi o próprio Igor, falou sobre a questão da saúde e do equilíbrio. A mensagem que está na Revista Espírita de 1868. Realmente, saúde é a sinalização de que há um equilíbrio, né, interno, um equilíbrio do ser, do homem, e um equilíbrio também com o ambiente, com a rede, a grande rede universal da qual nós fazemos parte. Mas como temos agido em relação à natureza, ao ambiente, à terra, às dádivas divinas, como se fôssemos um vírus, uma coisa patológica e letal, nós estamos matando o nosso hospedeiro e, consequentemente, nos condenando à morte. Isso que acontece com o vírus, o vírus ou mesmo a bactéria, quando mata, né, um ser humano, um ser vivo. Ele também está decretando a sua própria morte, né? Nessa pandemia de coronavírus, Covid-19, né? Muita gente boa tem considerado, tem feito alguns raciocínios parecidos com esse, né? E lembrado que esses vírus, os últimos da H1N1 e agora do coronavírus, da Covid-19, né? Surgiram ali na China, que é, nesse momento, um dos países que, digamos assim, trata com menos respeito à natureza, o ambiente, porque está naquela ânsia, né, de crescimento, de progresso econômico, de progresso material. A China deu um salto imenso e continua ali, está acelerado mesmo. Nós já fizemos isso aqui no Ocidente, as grandes potências ocidentais. A Europa chegou a destruir quase todas as suas florestas, os Estados Unidos também. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um período delicadíssimo, onde, né, as pessoas estão colocando uma venda nos olhos e estamos fazendo coisas que poderão ter um custo muito alto, um custo social, um curso sanitário também, e um curso espiritual para nós, porque isso é karma coletivo que nós estamos construindo, né? Então, eu diria, viu, Igor, que há essa necessidade também da gente mudar um pouco a nossa relação, né, com a grande rede divina, deixarmos de atuar como um vírus sapiens, né? E isso será muito proveitoso para a Mãe Terra, que nos abriga, e para nós próprios. Agora, isso exige o quê? Uma reforma anterior, uma mudança de... Por que nós agimos de forma tão cruel hoje em relação à Mãe Terra e a todas as dádivas divinas? Porque nós estamos com os olhos vendados. Porque nós temos aquilo que no budismo se chama de delusão, que é a falsa interpretação da realidade, da nossa realidade última. Então, o tempo inteiro nós estamos apenas pensando em acumulação, prestamos o nosso culto diário, permanente ao Deus Dinheiro, né? E o resultado disso, isso pode sim estar relacionado com a sucessão de viroses, né, perigosas que têm surgido nos últimos tempos no mundo. Pode sim. Meus amigos, estamos nos aproximando do horário do término do nosso café, né? Vocês veem como no instante passa 1 hora e 30 minutos, né? E antes do final,
o Wesley tinha me prometido tocar uma música para nós, né? Aproveitar aqui o nosso amigo aqui de arte, que todos nós aqui gostamos, sabemos muito bem como o João Mar gosta também, Igor, Pois é, se você não Denilson, tivesse dito, eu Explora ia dizer, o Wesley. Viu? tocar e cantar. exatamente. E a arte, ela é um poderoso elemento dentro desse contexto, né? Um poderoso elemento para nos convidar a esse momento de harmonização e equilíbrio. Com certeza. Muito bem, meus amigos. Já que insistem, eu ia fazer uma leitura, mas fazemos os dois, né? Muito bem. Tua voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Perfeito, ótimo, Wesley. Nós nos sentimos honrados com tão bela música, né? Jomar, Igor, Denilson. E chegando nesses momentos finais, eu gostaria de abrir a palavra para cada um, para que pudesse fazer suas considerações finais e assim a gente poder concluir esse nosso café. Antecipadamente a isso, eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco nesse momento, em casa, assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Uma dica nossa também é para quem tem Smart TV poder sintonizar na Smart TV, que é muito bom também para assistir esses momentos. E agradecer principalmente aqui os nossos amigos, João Mar Moraes, que aceitou esse nosso convite de estar aqui conosco, né? Gratidão, João Mar. Igor Mateus, e também está aqui conosco nesse momento. Um abraço forte, meu amigo. Denilson Maia, tão carinhoso com esse jeito dele, tão amigável. Gratidão também. E o Wesley nem se fala, né? O Wesley, minha esposa deve ter ciúme de Wesley, né? Porque já virou aí um amigo do peito mesmo, extremamente próximo aqui da gente. Então, obrigado também, Wesley, por sempre participar. E abro a palavra para vocês, começando com Jomar Moraes e seguindo assim a rodinha, como se diz aí, né? Igor, Denilson e Wesley. A lei manda que
Eu entre primeiro, né? Ô, meus amigos, muitíssimo obrigado por este banquete de luz e de amizade. Muito obrigado, Alisson, pelo convite. Muito obrigado pelas lições, pelos lembretes que vocês nos fizeram. A vida é assim, é troca. Não é bom a gente considerar que hajam muitos gurus. O mestre é Jesus. E a gente vai trocando, né? Foi uma troca maravilhosa para mim, creio também para todos aqueles que nos acompanharam pelo canal Seridó Espírito. Muito obrigado. Que o Senhor de Francisco os abençoe e os guarde. Muito bem, que assim seja. É uma alegria muito grande. Um dos desafios desses tempos de pandemia tem sido, às vezes, ser convidado para fazer lives e a gente fica muitas vezes ali sozinho, né? Buscando nos comentários algum apoio. A gente se alimenta muito das reações que as pessoas trazem para a gente, né? Então, poder participar de um momento desse, dividindo esse café com amigos, né, com o querido Jomar, com o Denilson, com o Wesley, com o Alisson, é um prazer, assim, incrível. E acompanhar os comentários, os abraços que cada um dos irmãos foram mandando aí, isso tudo nos realimenta, isso tudo realmente nos enche de uma gratidão incrível. Então, Alisson, os queridos amigos que fazem o movimento espírita do Seridó, da CRE Seridó, toda a turma e a nossa gratidão por terem promovido esse encontro e que aos queridos amigos do Seara de Luz, não é? A nossa gratidão e todas as casas espíritas do Seridó, assim como todo o movimento espírita que simbolicamente se encontrou representado nessa nossa live. Um abraço muito carinhoso, com votos de que outros encontros aconteçam, para que a gente possa se realimentar cada vez mais da energia sublime que brota do momento em que amigos se colocam juntos para falar sobre a mensagem de Jesus. Um forte abraço a todos. Eu recordo aqui Allan Kardec, quando ele abre o capítulo, né, sobre a lei de adoração, em que ele pergunta, né, exatamente sobre isso. E os espíritos, eles vêm responder exatamente que se trata da elevação dos pensamentos. E que a elevação dos pensamentos, ela passa exatamente por algo interior, algo que saia do coração. Então, acho que a gente está nesse período, né, exatamente para nos focar, né, nesse processo de elevação dos pensamentos. E aí, em reunião, né, em presença de amigos, a gente consegue, né, elevar esses pensamentos de forma muito mais fácil, porque há essa troca. Então, a nossa gratidão, a nossa admiração a todos vocês e a todos que nos assistem nesse momento, né? Que é algo que tem sido, para mim, eu acho que mais interessante do que você ouvir uma palestra corrida, né, na internet, embora sejam também, tenham seus momentos positivos, mas aqui a gente está entre pessoas conhecidas e sendo assistido por pessoas conhecidas, né? Então isso fortalece muito esse laço. Abração a todos. Som, está faltando o som do Wesley. Agradecer por esse momento de comunhão entre amigos, é sempre uma alegria. A gente, não me acho nem tão digno aqui de estar diante de amigos tão queridos, de pessoas tão sábias, mas eu queria partir desse macrocosmos para o microcosmos. A gente fala no macrocosmos da pandemia, e nós temos esse microcosmos que é essa nossa realidade interior, e eu acho que a resposta está aí, vai para dentro, né, como diz o psicólogo Marlon Reikdown. E esses dias eu tive contato com um textinho de Jung que me tocou profundamente, e eu quero encerrar com essa fala aqui, que ele diz o seguinte:
Jung. Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Muito forte, não é? Então, Muito precisamos aceitar nossas imperfeições para que possamos seguir adiante, né? A caminho da luz, como diz Emmanuel, mas respeitando nossa história, nossas sombras e caminhando lentamente no passo a passo de formiga. Vamos nos dar as mãos, mesmo que simbolicamente e virtualmente, e assim seremos mais fortes. Aquele feixe de varas tão bem colocado por Bezerra de Menezes. Obrigado. Wesley, eu gostaria de pedir para concluir com você com a música, e assim que você concluir a música, a gente fecha a live. Gratidão a todos que participaram. Wesley? Mas travou lá. Foi, eu acho que travou. Congelou. Então, pessoal, boa noite para todos, né? E nos vemos daqui a pouquinho na live de Jomar. Vocês viram que eu estava anunciando. Sim, às 10 horas. Live. Obrigado, estava fazendo propaganda gratuita, eu cheguei tarde. Eu participei a semana passada e é um momento muito gostoso às 10 horas e possível de todos nós participarmos. Então, nos vemos daqui a pouco. Abraço a todos vocês. Abraço. Abraço. Obrigado.